Quem- Boa noite. Então, agora que tá gravando. E quem tá aqui no Instagram também, boa noite. Peraí. E encerrou o Reel do Instagram. Foi mal, gente. Algo aconteceu aqui. Vou tentar de novo já já, mas tô aqui com vocês. Esse negócio de ficar tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo fica meio. Eu sou geminiana, né? Mas às vezes fica um pouco confuso. Boa noite, gente. Beijos direto da cozinha da Escola da Aura com a Ana Leite, galera preparando o jantar. Tem gente aí que já jantou, tem gente que tá muito na hora de dormir. Eu vou tentar de novo lá pelo Instagram da escola. Vamos ver se vai conseguir. Pronto. Então tá. Então vamos tentar de novo, mas a gente tá aqui. Tá todo mundo querendo saber desse eclipse, não tá? Ou é viagem minha? Tá todo mundo querendo saber desse eclipse. Gente, a gente está num momento, e aí é por isso que a gente está aqui, aqui no Instagram também, e aqui no Zoom, com o Aura, com as pessoas que são do grupo de astrologia também, que acompanham esse trabalho. A gente está num momento de super transição, né? A gente está vivendo muita coisa, tem muita coisa se movendo, tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. É, a gente teve um eclipse da Lua no dia 7 de setembro, no dia do aniversário do Brasil, no domingo, num domingo também. E a gente vai ter um eclipse no dia 21, no domingo, agora, né? Na beira, na entrada, praticamente, do equinócio de primavera aqui para o hemisfério sul, equinócio de outono aí para o hemisfério norte. E são marcos, né? São alguns marcos muito importantes. A gente teve, nesse meio de caminho, o portal, todo mundo chamou, né? De um grande portal do 9 do 9 do 9, né? Algo que só acontece de 10 em 10 anos, quando a gente consegue ter esses três números alinhados. 9 é número de encerramento, né? Esse ano é um ano 9. E a gente tem esse eclipse aí acontecendo com força total. Bom, o que que acontece, né? Os eclipses estão. Vamos começar do começo, né? Tô chegando aqui meio esbaforida, assim, falando de muita coisa, mas vamos começar do começo dos princípios básicos, né? Eclipses. O que que são eclipses? São alinhamentos. Por mais que tenha um grande rebuliço em torno dos eclipses, eles não são eventos totalmente raros. Os eclipses acontecem, no mínimo, 4 vezes por ano. Claro que tem tipos e tipos de eclipse e em, cada eclipse é único, né? Cada eclipse tem todas as suas peculiaridades e é especial em si. Mas pelo menos 4 vezes no ano a gente tem esse burburinho de eclipse e que a gente fica vendo aí, né, na mídia. Eu, quando não ainda era uma estudante de astrologia, ficava vendo aí na mídia, nossa, esse eclipse é único, esse eclipse nunca antes, né? Esse eclipse é um momento super impactante. E normalmente é. Os eclipses são momentos impactantes. São momentos muito transformadores, são momentos extremamente férteis, extremamente com muita potência. Os eclipses eu considero assim que eles são como erupções. Eles são momentos de transbordamento, onde determinadas coisas que estavam fervendo num caldeirão e que tinham potenciais para serem desafios ou para serem grandes novidades, são momentos de virada, né? Os eclipses. E, bom, então só para explicar direitinho como é que são esses alinhamentos, né? Todo eclipse de lua acontece em lua cheia, onde eu tenho o sol de um lado da Terra, a lua do outro, e aí eu tenho esse alinhamento. Toda lua cheia é esse alinhamento, uma oposição de Sol e Lua. Só que 2 vezes por ano, no mínimo,
às vezes mais, tá? Mas 2 vezes por ano, normalmente, a gente vai ter a Terra exatamente alinhada nesse eixo. E aí, o Sol, a iluminação do Sol, ela vai ser bloqueada pela sombra da Terra ao atingir a Lua. Então, o que a gente vê é a Lua recebendo uma sombra da Terra passando por ela. Então, ela não recebe toda a iluminação do Sol por algumas horas. E aí é o que acontece daquele eclipse. Então, é alinhamento. Alinhamento significa que os astros se colocam, são, estão posicionados naquele momento num eixo, numa linha, certo? Esse é o eclipse da Lua. Todo eclipse do Sol, que é esse próximo que a gente vai ter no domingo, todo eclipse do Sol acontece numa lua nova, que é quando tem um encontro de Sol e Lua, e normalmente a gente não vê a Lua, só que nesse momento a Lua ela passa na frente do Sol, e a gente aqui do nosso ponto de vista da Terra, a gente vai ver entre a nossa visualização do Sol, por alguns instantes a gente vai ver uma sombra passando, que é a Lua. Então é outro alinhamento. Mas, Drica, toda lua nova então não deveria ser eclipse? Toda lua cheia não deveria ser eclipse de lua? E toda lua nova eclipse de sol? Sim, seria assim. Se a gente não tivesse uma leve inclinação da eclíptica. A eclíptica é esse plano de órbita. Aí fica um pouquinho complicado explicar assim, né? Com desenho fica mais fácil, mas é um plano de órbita por onde passam os planetas, né? Que é a nossa percepção da órbita da Terra em relação ao Sol, da Lua em relação à Terra, existe uma pequena inclinação. Então, esse encontro ele vai acontecer só quando essas órbitas, 2 vezes no ano, em que elas estão alinhadas. É como se eu tivesse uma órbita num ângulo, tô exagerando, tá? Não é tanto assim. É um ângulo de 30 graus. Uma órbita num ângulo, uma órbita no outro, e aí nesse ponto de encontro existem os eixos nodais, que aí existe o eixo nodal, né? Que aí é um outro tema forte da astrologia, que são nó do sul e nó do norte, que são pontos que marcam esses pontos de encontro, né? No mapa, tanto no mapa da atualidade, no mapa que está no céu agora, quanto no mapa natal de cada um. Todos nós temos nó do sul e nó do norte. Todos nós nascemos em anos que tiveram eclipses. E depois você pode dar uma olhadinha no seu mapa. Se o seu Sol ele está muito perto de um dos nodos, seja do nó do sul, seja do nó do norte, você pode provavelmente ter nascido num momento de eclipse ou muito próximo de eclipse. Então, é legal a gente também ver isso. No nosso mapa, quando a gente fala de nodos, a gente está falando de pontos de transformação, sim, pontos kármicos, inclusive. Nó do sul significa toda a bagagem que a gente traz para essa vida, e nó do norte significa uma meta, uma direção que nos aponta para algo que a gente veio desenvolver aqui, para um propósito, para uma missão, para algo que a gente tem que realizar nessa vida, né? Então são dicas muito importantes para cada um de nós individualmente, a gente olhar para esses nodos e ver aí o que a gente tem que soltar, nó do sul, né? Que a gente já são lições e que eventualmente ficaram determinados padrões com a gente, padrões que às vezes nos limitam no nosso desenvolvimento, e o soltar desse passado, ele é ir na direção do nó do norte. Mas por que você está falando de nó do sul e nó do norte, quando o tema dessa roda é eclipse? Me explica. Vou explicar, calma. Então, quando a gente tem o Sol e a Lua passando por esses nodos, nesse momento do ano, no ano atual, né, nesse momento, e vai passar todo ano, certo? Por isso que eu falei que tem eclipse 4 vezes ao ano. Então a gente sempre tem, o eclipse sempre vem em dupla. Então isso que também parece, quando a gente é leigo, parece assim, nossa, mas teve um eclipse há 15 dias atrás. Pois é assim que funciona. Tem um da Lua, depois tem um do Sol. Ou tem um do Sol, depois tem um da Lua, depende, né? Mas é normal, tá? Então eles vêm em duplinhas.
Porque são esses alinhamentos. Naquele momento específico, Sol e Lua vão estar perto dos nodos. E aí vão pegar esses eixos. Resumo da ópera. Sol e Lua, essa lunação virginiana, que vai acontecer a segunda lua nova virginiana desse ano, no domingo, no dia 21. Porque a gente, não sei se vocês lembram, mas a gente teve a primeira lua nova virginiana no dia 23 de agosto. Foi no primeiro grau de Virgem, a gente teve uma lua nova. Essa não estava próximo dos nodos. Então, ela não foi uma lua nova com eclipse. Não teve eclipse do Sol ali. Ela estava muito distante, em graus, do nodo lunar, que ele está mais para o final, né, do signo de Virgem. Daí a gente teve todo. Então, essa lunação que começou ali no dia 23 de agosto, ali começa um período de extrema transformação. Porque ali abre uma lunação que vai ser sujeita a eclipses. Exatamente, porque tem esses nodos lunares. O nodo sul está em Virgem. E o nodo norte está onde? No signo oposto à Virgem, que é Peixe. Vocês estão entendendo? Ou eu estou falando muito complicado? Só me dá um joinha aqui quem está me vendo. Se tá dando para entender. Tá dando para entender. Então eu vou seguir assim. Se precisar, usa o chat aqui, né? Podem fazer perguntas. Estou aqui para vocês. Bom, então vamos lá. Então no dia 23 de agosto abriu essa lunação de Virgem, do signo de Virgem. E aí entra num período em que muitas transformações vão vir à tona. Porque vai ser ótimo. Obrigada, Pri, me deu um retorno aqui no Instagram também que tá dando para entender. Beleza, vamos junto. Então abriu esse período de transformações profundas. Transformações profundas porque a gente vai ter que lidar com momentos em que a gente vai passar e entender essas coisas que a gente precisa soltar, esses valores, essas necessidades, esses temas, esses pontos de vista, essas limitações, crenças limitantes que a gente precisa soltar, deixar aí, deixar para trás. E a gente vai começar a tomar contato com algo que está ebolindo dentro da gente e que precisa vir para fora. Eu estava falando para vocês, bom, lá atrás, em tempos antigos, teve muitos momentos em que eclipse era sinônimo de catástrofe. Era considerado momentos de desastre, momentos amaldiçoados. E tem muita gente que ficou com esse ranço. E tem muitos astrólogos, inclusive hoje em dia, que tratam assim os eclipses, como momentos catastróficos, de eclosões, de rupturas, de desgraça, de morte. Pode ter morte? Pode. Tem morte todo dia, gente. Né? Acontece. Né? É sobre estar vivo. O que a gente sabe de certeza nessa vida, quando a gente chega aqui, é que tem um momento que a gente vai embora. Então, sim, pode, porque são momentos, sim, de rupturas. Daí você entender que todo e qualquer tipo de ruptura é catástrofe, já vai em certo caminho. São momentos em que, de certa forma, as situações elas podem sair um pouco do nosso controle, sair um pouco das nossas expectativas. Elas podem, porque elas vão estar eclodindo, né? Normalmente, o que vai acontecer vai ter a ver com algo que a gente esteja vivendo que já esteja na iminência de ou de findar, ou de se transformar, ou de mudar. É que nem eu falei, me dá uma sensação, quando eu leio um eclipse, quando eu observo um eclipse, me dá meio uma sensação de que é como um vulcão que está ali. Está ali acumulando muita energia, acumulando muita energia, acumulando muita energia. E nesse momento é um momento de erupção. É um momento em que isso transborda, que isso vem para fora, que tem essa eclosão de energia e que despeja algo para fora. Agora, esse despejar, ele normalmente estava sendo cozinhado ali dentro desse vulcão, certo? Um vulcão não entra em erupção do nada, né? Tem coisas ali acontecendo, se passando, se movendo
né? Tem um caldeirão sendo remexido ali. E essas eclosões, essas transformações, elas podem sim representar rupturas, rompimentos, transformações muito profundas? Sim, podem, porque é para isso que elas vêm. Isso significa desgraça? Pode parecer. Talvez num primeiro olhar. De repente é aquela pessoa que ela tá super, super, super insatisfeita com o trabalho dela, não se identifica mais, sente que tá super desalinhada com seu propósito, com sua vida. E aí, nesse período ali perto de eclipse, ou na semana antes, ou na semana depois, ou nos dias antes, ou nos dias depois, às vezes até 6 meses depois, o eclipse ele reverbera. Acontece uma ruptura e essa pessoa é demitida ou é colocada, né, tem uma mudança ali de posições no trabalho e aí acontece uma grande mudança e aí dá uma sensação de que é uma catástrofe. Uau, eclipse, perdi meu emprego. Nossa, toda a minha estabilidade, que eu vinha fazendo assim tudo certinho, controladinho, mas a gente não sabe que não estava bom. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Podem ser muitas outras coisas. Muitas vezes é sobre um relacionamento. É sobre um relacionamento que ele tava ali, sei lá, com um véu de ilusão na frente, e que ele tava ali sendo todo colorido, cor-de-rosa, com uma sensação de que podia ali ser a chave de muita coisa, podia ali estar trazendo a solução prontinha de várias coisas, e aquele véu simplesmente, ó, cai. Aquela idealização que parecia meio mágica vem por terra. E ó, era uma bolha de sabão e puf, explodiu, simples assim. Pode ser um relacionamento, aquele relacionamento que já vinha se arrastando, que já tinha ali, sei lá, seus não sei quantos anos de relação e as pessoas já não aguentavam mais se falar. E aí, de repente, nesse período ali, perto do eclipse, uma semana, 10 dias antes, alguns dias depois, tem uma ruptura. Aí parece para todo mundo, nossa, que destruição daquela família. Será? O quanto será que está levando, empurrando com a barriga aquele algo que não era verdadeiro, que era ruim, que estava limitando a percepção de determinados aprendizados, o quanto aquilo talvez não fosse, não tivesse efeitos muito piores. É que a gente, como humano, e principalmente nesse tempo contemporâneo, a gente gosta de controlar tudo. A gente gosta de que esteja tudo meio certinho. Você planejou, você calculou, você se programou para uma viagem, se programou para um trabalho. E quando isso sai do controle, dá um susto mesmo. Dá uma balangueada assim. Você fala: opa, o que está acontecendo? O que aconteceu? Aconteceu o que tinha que acontecer. O que não era verdadeiro não se sustentou. O eclipse ele tem bem a ver com esse momento. Do que não é verdadeiro não se sustenta. O que está frágil rompe. E nesse eclipse, mais ainda. Esse eclipse, ele fala pra gente sobre um desenvolvimento de uma maturidade emocional. Por que eu tô falando isso? Porque o eclipse, esse encontro de Sol e Lua, no domingo, dia 21, às 4h43 da tarde. Não, o eclipse não vai poder ser visível no Brasil. Quem tá perguntando. Esse eclipse, apesar de ser um horário até que a gente teria a visão do Sol, mas a sombra, essa sombra, né, da Lua na frente do Sol, ela não vai ser visível aqui pra gente, no Brasil. Ela vai ser visível em outros lugares. Mas essa passagem, né, desse eclipse, ela acontece, esse encontro de Sol e Lua, acontece exatamente em oposição ao planeta Saturno. Que quem tem me acompanhado aqui também, nessas rodas, nesses encontros, ou muitos de vocês, inclusive, sabem que o planeta Saturno, ele significa limite. Ele significa o chamado para responsabilidade. Ele significa que a gente tome consciência sobre as coisas, que a gente se comprometa de verdade, que a gente crie estrutura, sim, base. E Saturno está retrógrado no signo de Peixes.
Saturno já tinha saído do signo de Peixes, já estava lá em Áries. Faz uma volta até Peixes. Olha que coisa, gente. Faz uma volta até Peixes para nesse dia específico, no dia 21 de setembro de 2025, estar em oposição ao eclipse, chamando a gente para uma responsabilidade, maturidade. Saturno fala de maturidade emocional. Então, esse é um dos chamados desse eclipse. São muitos, são alguns. A gente vai falar um pouco sobre isso. Porque não deixa de ser uma lua nova em Virgem. Então, tem todos os temas virginianos em voga, né, sendo acionados, sendo ativados, dentro dessa perspectiva que um eclipse é uma fricção de algo, então tá ativando dentro da gente essas questões, esses valores, esses pensamentos, essas situações, essas tomadas de atitude, mas relacionadas a esses valores virginianos. Então a gente precisa falar de signo de Virgem, vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas lembrando que esse eclipse ele acontece no grau 28 e 59 do signo de Virgem. Isso vamos combinar uma coisa, galera? Isso já é signo de Libra. É uma cúspide, claro. A gente já tá com o pezinho lá em Libra. Então, assuntos e temáticas librianas também estão sendo colocadas na roda e são importantíssimas. E são pontos para a gente olhar. E são questões para a gente investigar dentro da gente. E são pontos em que talvez aconteça alguma grande ruptura ou alguma grande transformação para cada um de nós. Para cada um vai ser alguma coisa. E pode ser que coletivamente aconteçam pontos, esses pontos de transformação, de ruptura, etc. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui no chat. Ah, Cris, bem-vinda. Que bom que você conseguiu chegar. Eu tô bem falando do eclipse. Então vamos junto. Vamos ver se você acompanha aí. Então aí eu tô falando sobre isso. Então, dessa importância da gente falar um pouquinho sobre os valores e as questões relacionadas ao signo de Virgem, das questões e valores relacionados ao signo de Libra, porque é uma cúspide, e da gente falar sobre as questões, assuntos, temas e valores relacionados ao signo de Peixes, onde tem lá o Saturnão, aquele grande professor, fazendo oposição, falando assim: ó, tô te vendo, né? É isso que ele tá falando, para essa conjunção de Sol e Lua que estão marcando essa lua nova eclipsada, essa lua nova com eclipse de Sol. Vamos lá. O que representa o Sol? O Sol é a nossa luz consciente. Ele tem muito a ver com o pensamento, mas mais do que o pensamento, não é o mental, não é a nossa mente cotidiana, cognitiva e simplesmente lógica. Porque essa pega a gente. O Sol, ele representa muito a luz da nossa consciência. Representa o Ser Supremo, Deus, a fonte, ou como você quiser chamar, pra gente, né, da escola da aula. Mas também, no mapa, ele representa a nossa luz consciente. Então, eu costumo dizer, né, que o Sol, ele traz, quando a gente usa a técnica de espírito, consciência, corpo, personalidade, o que a gente está chamando de espírito, consciência tem muito a ver com essa posição do Sol no nosso mapa. Então, o Sol, ele é um pouco do nosso espírito consciência, quer dizer, ele é a nossa consciência, né? Ele é o nosso Sol, o nosso Deus interno, certo? E o ascendente, por exemplo, ele tem a ver com o nosso corpo, personalidade. Ele fala de matéria, né, de corpo. Dei uma saída aqui só para falar um pouquinho sobre esse conceito do Sol. Mas pensa comigo, se o Sol, que é a luz consciente, se eclipsa, se esconde, eu vou ter algumas questões inconscientes vindo à tona. Exatamente porque escureceu a luz da consciência e eu pude olhar para assuntos e temas que estavam enfiados embaixo do tapete. E estava lá, quietinho, esperando o quê? O eclipse para fazer pá! O eclipse deflagra. Ele demonstra, ele traz à tona coisas que às vezes você
achavam que estavam quietas, achavam que estavam controladas. Lembra que eu falei? O grande temor do eclipse é tirar a gente da nossa zona de controle. Não é nem da nossa zona de conforto, da nossa zona de conforto também. Mas quando a gente sai da nossa zona de controle, a gente também sai da nossa zona de conforto. Então os eclipses fazem isso. E aí, o que está sendo eclipsado para dar vazão a questões inconscientes, muitas vezes meio distorcidas, temas relacionados à Virgem, ao signo de Virgem, mas também temas relacionados ao signo de Libra. Então vamos falar um pouquinho desses temas relacionados ao signo de Virgem. Virgem fala muito sobre o servir, sobre o trabalho, sobre controle também. Então, olha só que forte, né? Porque é a gente ser sacudido na nossa sensação de controle num signo que fala de controle. Então, talvez seja um momento em que a gente sinta que a gente tem controle de nada mesmo, né? Porque virgem adora controlar, certo? E não tô falando que isso é ruim, mas é um lado de virgem. Virgem quer ter as coisas certinhas, programadas, calculadas, estruturadas. Estamos falando sobre isso, né? E aí, de repente, nesse momento, não tem controle de nada. Você não sabe de nada. Virgem é um signo que fala desse servir, desse fazer, do estar a serviço, da ação no mundo, né? É um signo que busca muito esse aperfeiçoamento de como você se coloca no mundo. De que parte de você que você está escolhendo, né? Colocar a serviço do mundo. Então é um momento para a gente olhar para isso também. Como é que eu estou servindo? Como é que está esse meu servir? O que está em jogo aí, né? Virgem também é um signo que fala, aí vão entrar temas coletivos, digamos assim. A Virgem é um signo que tem mais correlação com Gaia, com o planeta, com a nossa grande mãe. Virgem tem o estar a serviço, o cuidar, a natureza, a saúde, o equilíbrio, né? Tudo isso são temas virginianos. E são temas que são muito relacionados ao meio ambiente. Isso é algo que preocupa, porque como está Gaia, como está a nossa Terra, por isso que eu comecei com o Sal da Terra, né? Quem chegou aqui no comecinho da roda, viu que a música que eu coloquei para abrir esse encontro foi Sal da Terra. Porque são temas que são necessários ser olhados. Como é que que parte que a gente está fazendo pelo planeta? A gente está fazendo a nossa parte? Como é que a gente está sendo coerente com uma vontade de cuidar da nossa casa, do nosso planeta Terra? O que eu estou fazendo para ser a mudança que eu quero ver no mundo? Será que eu estou sendo? Ou será que não, tá bom, é só um lixinho aqui, ou é só mais um plástico que vai para o oceano, ou, enfim, é só um bife que eu comprei no mercado e que eu vou comer hoje. Será que eu estou agindo e será que eu estou fazendo alguma coisa de acordo com o meu espírito consciência? Ou será que eu estou lá na zona de conforto e na manada indo só, só deixando ir, só repetindo padrões, né? E fazendo do jeito que tem que ter. Esse eclipse, ele é um chamado para a gente olhar para o planeta. Sim, Cris, essa música é um hino, eu também considero. Esse eclipse, ele é um chamado para a gente olhar para a Terra, para o planeta Terra. A gente está vivendo catástrofes atrás de catástrofes. E é a hora da gente fazer alguma coisa, que a gente estava falando hoje lá no Jardim Secreto. A gente atingir uma massa crítica de pessoas que se mobilizem para fazer alguma coisa, para mudar a vibração do planeta, para mudar algo aqui de concreto, de real, em relação, sim, ao respeito, a como a gente respeita essas águas, esse solo, esse ar. Então a gente precisa, né, como humanidade, mover algo nessa direção. Então esse é um tema. E aí no eclipse, o que pode estar acontecendo? O que pode vir a acontecer? O planeta Terra, sabe? Tipo, gritando, reclamando. Então pode acontecer
queimadas, pode acontecer terremotos, pode acontecer tragédias de meio ambiente, né? Tragédias naturais. A gente está vendo isso acontecer o tempo todo. Eu nem sei se tem alguma notícia sobre isso, porque a gente estava off, até 5 minutos atrás. A gente estava num lugar que nem, não pegava nenhuma internet, num lugar completamente de natureza que estava lá nos acolhendo, nos abraçando, né, para a gente poder fazer esse momento do retiro. Mas é isso, a gente pode ter aí acesso a algumas notícias meio assustadoras em relação ao meio ambiente, à natureza. Então é bom a gente ficar atento e é bom a gente ficar consciente, porque afinal de contas é a luz da consciência. Ó, aqui a Cris está falando que alguns países da Europa bateram 45 graus. Gente, se isso não é desequilíbrio, não sei. Porque é um descontrole climático muito grande, né? Então a gente está tendo extremos de temperatura, extremos de seca. Parece que Bariloche esse ano não teve neve, teve pouquíssima neve, precisaram colocar neve artificial. Então a gente está vivendo isso, né? E aí com isso a gente vai tendo derretimento de calotas polares, mil coisas acontecendo. E a gente já sabe disso. Há quanto tempo a gente sabe disso? E o que a gente está de verdade fazendo de mobilização em relação a isso? Então, esse é um temaço desse eclipse. E é para a gente ficar alerta e atento, né? O que acontece daqui para frente, então? Podem ter coisas relacionadas às águas também, tsunamis, etc., porque é no eixo de peixes também, né? A gente também tem uma oposição a Netuno, fazendo oposição nessa jogada toda. Então, quer dizer, a gente pode viver algumas coisas relacionadas a isso. Estou trazendo alguns exemplos de pontos para a gente ficar alerta, principalmente nessas questões mais relacionadas ao coletivo, né? Quando eu falei aqui do indivíduo, né? Então, essa observação de onde a gente está querendo controlar e onde a gente está, talvez, escorregando aí no nosso servir, etc. Mas também em relação ao coletivo. Nesse signo, em Virgem, a gente fala da saúde física e da saúde mental. Na verdade, a saúde mental ela vai um pouquinho mais lá para casa 12, mas tem muito a ver com como isso reverbera no nosso físico, né? A Virgem fala dos nossos hábitos, dos nossos, da nossa disciplina, né? Vocês podem observar que normalmente virginianos são mais disciplinados, são mais conectados aí com uma, né, com uma rotina. Virgem é um signo que é muito regido pela rotina, pela eficiência, por uma rotina que busca uma eficiência maior de funcionamento. Né? Então, a gente olhar também para os nossos hábitos, porque também é um momento que a gente pode ficar alerta. Como que eu estou me alimentando? Com o que eu estou me nutrindo? Virgem fala sobre isso. E aí tá totalmente relacionado a Gaia, enquanto eu estava falando, né? Aos desequilíbrios aí da natureza. Eu posso estar desequilibrando a minha natureza, sabe? Internamente, porque tô, sei lá, comendo demais, comendo um monte de industrializado, comendo um monte de coisa que eu não sei nem pronunciar o nome, quando eu pego lá na lista de rótulos, né? É uma sigla, é um nome que eu não consigo reconhecer como um alimento. Então, o que eu estou comendo? O que você está comendo aí em casa? A gente olhar para isso, né? E que quanto isso pode afetar a nossa saúde. E o eclipse, às vezes, ele deflagra isso. Ele vai trazer isso à tona. Como é que a gente está cuidando do nosso corpo? Né, do nosso corpo físico. Então, tem muitos temas aí virginianos que podem estar sendo acionados nesse período. E os temas librianos, hein, gente? Os temas librianos, porque se ele está no pé de Libra, vai tocar em alguns temas librianos. Em algumas questões librianas muito fortes e muito profundas. E do que fala Libra? Libra fala das relações. Libra fala eu e o outro, quanto eu priorizo o outro em detrimento de mim mesmo. Libra fala da minha capacidade de tentar buscar um equilíbrio e da diplomacia. E a distorção disso, ou o lado que isso pode levar para uma inconsciência, é um lado em que eu não tenho diplomacia nenhuma, tenho um pé na porta. Um lado em que eu me calo, engulo, não me priorizo. E
em prol do outro, mas aí eu também tô privando o outro de poder fazer alguma coisa, de poder se transformar, de poder mudar algo. Então a gente também pode, aí a gente pensando de uma forma coletiva, né? Se Libra fala de diplomacia, a gente pode estar tendo alguma dificuldade nas questões diplomáticas mundiais. É, né? Parece que o mundo está em guerra. E acho que tá. E isso tem tudo a ver com esse período, né? Com esse eclipse que está acontecendo aqui exatamente nesse grau. E aí, gente, esse é um eclipse que ele vem trazer muita transformação. Eu tô entendendo esse período, né? Desde o eclipse da Lua, no dia 7 de setembro, passando por todo esse período entre eclipses, onde muita coisa foi movida, onde é como se o caldeirão tivesse ebulindo, fervendo, transbordando, né? E agora esse eclipse. Isso tem uma linha de continuidade. Então, o eclipse passado já convidou a gente a liberar, a deixar aí muitas coisas, muitos padrões, muitos limites, muitas percepções de nós mesmos que nos limitavam na nossa forma de amar. Aí o eclipse da Lua, ele aconteceu em peixes, né? A Lua estava em peixes. Então, a forma como da gente lidar com a questão do amor, da solidariedade, da fraternidade. Então, abre ali um justiça social também, sim, Tereza, sim. Justiça social, isso que eu estava falando, né? Fraternidade e toda essa busca por tentar trabalhar num mundo mais ideal, né? Exatamente. Libra vai fazer uma quadratura com Urano, sim. Tá lá nessa eminência. Eu vou abrir o mapa para quem tá aqui comigo no Zoom. Para quem tá no Instagram, não consigo fazer isso ainda. Mas vou abrir o mapa sim, pra gente dar uma olhadinha para isso. É, Então, esses temas librianos, eles também estão sendo mexidos e remexidos. E aí eles fecham. Eles alinhavam esse fio condutor que começou lá no 7 de setembro, passou pelo portal do 9 do 9 e chega aqui transformando tudo. A minha sensação é assim: nada será como antes. Amanhã, domingo, depois de domingo. Tem algo na gente que mudou profundamente. Tem algo na gente que é como uma alquimia, sabe? Os alquimistas, eles faziam essas transformações, né? E depois do chumbo virar ouro, acho que não volta a ser chumbo. E a gente está nesse ponto. A gente está sofrendo esses processos alquímicos que podem parecer muito dolorosos. Mas, gente, é o processo que está provocando as transformações na gente. Então, pela dor do processo, não dá para a gente negar o, a transformação em si, o resultado. Porque isso é o processo evolutivo. Os eclipses, eles acontecem para nos colocar no caminho evolutivo, na transformação, na, na evolução. Então, é assim que funciona. Aí eu vou abrir aqui, para vocês que estão aqui no Instagram, fica aqui comigo, não sai daqui. Vocês não vão estar vendo o mapa, mas eu vou descrever, tá? E vocês vão usar a abstração de vocês para conseguir visualizar esse. Vocês estão conseguindo visualizar? Gente, quem tá no Zoom, faz um sinal. Faz, Lara, você consegue ver? Sim? Tá. Olha aqui, eclipse solar, 21 de setembro. Então, esse aqui é o mapa do eclipse, da hora exata, do, da, do grau exato aqui do eclipse, né? Na verdade, não é nem a hora exata da lua nova, mas é o grau exato do eclipse, tá? Então, ele acontece aqui no grau 29 de Virgem, tá? Já com o pezinho ali
em Libra. E olha quem tá aqui do outro lado, ó, que eu falei pra vocês, Saturno, né? Saturno e Netuno. Então eles estão aqui do outro lado. Saturno e Netuno estão nesse encontro, estão nessa conjunção já há alguns meses. Eu também tenho falado muito sobre isso. Eles vêm lá de mãozinha dada, entraram juntos saíram juntos de Peixes, entraram juntos em Áries, retrogradaram juntos, estão retrogradando juntos, são os dois retrógrados. Saturno já foi para Peixes, mas Netuno está em Áries ainda, retrógrado, mas está fazendo, tá conjunto ainda. E eles têm um chamado, um grande chamado para fazer para gente, que é um chamado para que a gente crie estruturas sólidas, Saturno, para todos os nossos processos abstratos, nossos processos de compreensão do invisível, nossa intuição, nossa percepção extrasensorial. Gente, esse Aura 4 não tem tudo a ver com isso? Vocês não percebem que está totalmente alinhado? O Aura 4 está acontecendo exatamente nesse momento com essa conjunção. Olha o quanto a gente estruturou de conhecimento abstrato e que a gente está agora colocando isso em choque na vida da gente, né? Percebendo, é isso aí. Sim, sim, quem falou aqui que faz quase uma estrela de 6 pontas, é sim. A gente tem 2 triângulos. Isso aqui são aspectos poderosíssimos no céu. A gente tem esses 2 triângulos. Um triângulo de água e um triângulo de ar. Ué, Drica, como assim de ar? Mas o eclipse não é em Virgem, que é terra? Esqueceu que está na cúspide? Então ele já é de ar, sim. Ele já está aqui fazendo trígono. Vou falar sobre isso. Ó, porque o Sol, ele tá aqui fazendo Sol e Lua, né? A conjunção aqui. Tá fazendo trígono para Plutão em Aquário e tá fazendo trígono para Urano retrógrado em Gêmeos. Tudo retrógrado, tudo retrógrado. Mas tá lá em Urano e Plutão. O que é Urano e Plutão, gente? Urano e Plutão é a desconstrução total, sabe? O Plutão, ele é da transformação, ele é o ceifador, ele vai limpar o terreno para que o novo possa surgir. O Urano é o plot twist, revira tudo, é o revolucionário, vai criar as revoluções dele, vai ser disruptivo com o sistema que está operando. Então, gente, nada será como antes mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Vocês não sabiam, mas o seu sistema está sendo atualizado. Então, bora atualizar esse sistema mesmo, né? Já que sabe assim, para que eu vou resistir se tem algo muito forte acontecendo, né? E que está me pedindo, me fazendo esse convite, esse chamado. Então, é um aspecto aqui de muita ruptura. E olha só, aí eu tenho esse Saturno fazendo a ponta da pipa. Se eu tenho o triângulo aqui, esse triângulo de ar totalmente disruptivo, eu também tenho a ponta da pipa, e eu estou chamando da ponta da pipa Saturno, que ele está fazendo oposição ao Sol. E aqui eu tenho um pequeno triângulo áureo, que é trígono de Plutão com Urano, e sextil de Urano e Netuno e Saturno, e Plutão e Netuno Saturno. E isso aqui é um chamado também para a gente se transformar internamente, para a gente romper com padrões. E isso aqui convida, mas é um convite assim, é um convite muito convincente, porque é quase que aquele chamado mesmo, de tipo, ou vai ou racha. Ou você faz, tipo, aproveita que tá fluido e deixa, e solta, deixa aí o que tem que ir, e se entrega para esse fluxo de transformação, de mudança que tá vibrando aí dentro de você, ou daqui a pouco vai ser com rasteira, vai ser a mudança de rumo, vai ser com um bloqueio, vai ser com um empurrão. Então, ainda tem um convite aqui para que a gente possa mudar e transformar alguma coisa. E a gente tem aqui essa estrela de 6 pontas, né? Que acho que foi a Cris que falou, que alguém aqui no chat falou. A gente tem esse trígono, grande trígono lindo, entre Júpiter, que é o grande abridor de caminhos,
da astrologia, né? Que é um planeta que amplia, que potencializa, que ajuda, que beneficia, um grande benéfico. Ele está em Câncer, está mexendo com as nossas emoções muito, 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 está sacudindo as nossas emoções. E ele está fazendo um trígono para o nó do norte, mostrando pra gente que a direção é essa mesmo, gente. O caminho é nesse caminho da direção de peixes. Os valores piscianos, a gente tá saindo da era de peixes, mas a sensação que dá é que a gente não integrou esses valores que Jesus veio dizer pra gente. Nossa, agora ela mandou um Jesus no meio da fala. É sim, não é? Jesus que marcou a era de peixes, o grande pescador de homens, e que falava pra gente sobre amai-vos uns aos outros. Tô falando mesmo. Isso tá integrado na gente quanto? Dá não, né? Então bora, gente. Bora, porque a era de aquário tá aí. E a gente precisa integrar isso. O chamado é esse. Júpiter aqui com o nó do norte, em peixes. Tô vendo assim mãozinhas subindo aqui. É, vamos fazer, não vamos? E com quem mais aqui? Outro, quem é a outra ponta? Quem é a outra ponta desse triângulo? Desse triângulo de água? É Lilith. Lilith, a lua negra, a sombra da lua. Todo o arquétipo que fala do nosso sentimento de autoexclusão, de exílio, de necessidade, de não aceitação, de não poder, de não pertencimento, né? De não poder ser a gente mesmo e que gera aquela raiva, aquela sensação de revolta, de tristeza, de vontade de ir embora, mas que isso tem uma potência muito grande também. Porque essa vontade de ir embora é uma vontade de romper com o que não está funcionando. É uma vontade de fazer de um jeito diferente. É uma vontade de fazer do nosso jeito. Do jeito que é mais feminino, que é mais amoroso, que é mais doce. Então tem um convite aqui também com esses dois triângulos. Esse mapa é belíssimo. Ele tem aberturas de caminho, sim, apesar dele ter quadraturas e o medo do eclipse em si, né? Mas ele é belíssimo, porque ele traz pra gente chaves e mudanças de onde que a gente pode transformar a gente mesmo. E aí, para você olhar aí individualmente, pessoalmente, como é que isso está reverberando em você, é bom dar uma olhadinha no seu mapa natal, né? Então, é olhar. O eclipse acontece no grau 29 de Virgem. Então, você vai olhar no seu mapa natal, onde é que está o grau 29 de Virgem? Em que casa astrológica está está se dando essa transformação, né? E aí é aí que é um ponto que talvez você esteja passando por algum rebuliço, algum sacode, né? E você esteja precisando olhar. Então aí a gente vai olhar mais ou menos para os valores das casas. Então se essa transformação, se essa mudança acontece ali na casa um, por exemplo, que é a casa da construção da minha personalidade, de como eu me coloco para o mundo, eu e a minha personalidade, o meu corpo, talvez eu esteja mudando coisas em mim. Talvez eu esteja me libertando de padrões antigos. Talvez eu esteja fazendo diferente pela primeira vez. Ou talvez eu esteja precisando olhar para o meu corpo e cuidar da minha saúde e mudar coisas nos meus hábitos para que a minha saúde fique mais estável, né? Quando esse eclipse está acontecendo ali na casa 2, é sobre como eu lido com os meus valores, com o meu dinheiro. Então pode ser uma mudança da forma de eu ganhar dinheiro ou da forma de eu lidar com o meu dinheiro. Eu posso estar passando por alguns desafios em relação na questão financeira que me pedem uma transformação na minha forma de agir, de operar, né? Então pode ter a ver com isso. E pode também ter a ver com o meu alto valor. Quanto valor eu estou me dando? Que valor é esse que eu estou me dando, né? Como é que eu estou valorizando a mim mesmo frente aos outros, né? Valorizando o meu passe, valorizando o que eu conheço ou o que eu acredito.
como eu tô me priorizando, isso que eu tava falando, em relação à Libra. Se acontece na casa 3 tem a ver com a minha comunicação, como é que eu me comunico, como é que eu me coloco, como é que eu me relaciono com quem está em volta, com amigos, com colegas de trabalho, com pessoas que eu convivo todo dia, com vizinhos, com irmãos, com uma pequena comunidade. Como é que eu tô? Como é que tá isso? Pode ser que tenha uma remexida aí, né, na casa 3. E eu precise rever como é que eu tô me posicionando com essas pessoas. Quando acontece na casa 4 pode ter a ver com a minha família de origem, ou com a minha relação com a minha ancestralidade, a minha herança natal. Ou também como eu me relaciono com a minha própria casa. De repente eu tô fazendo uma mudança de casa, eu tô mudando tudo. Eu tô transformando, eu tô fazendo uma reforma, uma obra. E tô precisando rever um monte de coisa, né? Quando acontece na casa 5 tem a ver com a minha expressão pessoal. Como eu lido com o que eu mais amo fazer, com filhos, ou com projetos, ou com os meus hobbies. E como é que eu tô me expressando, como é que eu tô me colocando de verdade no mundo. Se eu sou um artista, ou se eu gosto de arte, como é que eu tô colocando a minha arte? Ou quanto eu tô dando espaço para ela na minha vida, né? Então tem a ver com isso. Se é na casa 6 aí sim ainda é arquetípico, porque a casa 6 é a casa que é relacionada à Virgem arquetipicamente. Então é para olhar para a rotina mesmo, para os hábitos, para minha saúde, para o meu servir no mundo, porque pode ser que tenha uma mudança aí, uma mexida. Pode ser que eu esteja mudando de trabalho, pode ser que eu esteja mudando de hábitos. Isso pode ser muito bom. Se o eclipse acontece na casa 7 é a casa que se relaciona com as minhas parcerias. Então, de repente, eu estou vivendo algo aí na minha relação, no meu relacionamento. Um término, ou um recomeço, ou algo novo que se apresenta para lidar dentro das minhas parcerias no agora. Se o eclipse acontece na casa 8 vai ter a ver com tudo que me transforma. Tudo que meus lutos, minhas dores, meus medos, meus tabus, isso pode estar sendo entrando em ebulição, porque eu posso estar mesmo com medo de tudo. Eu posso estar mesmo sendo remexida nessas questões, eu posso estar lidando com os meus lutos internos, né? Pode ser que seja algo que eu precise rever e repensar. Quando acontece na casa 9 tem muito a ver com como eu estou expandindo a minha consciência. Então pode ser que eu esteja sendo convidado a estudar um novo tema, a rever a minha relação com meus mestres, com os meus guias. Pode ser que eu esteja sendo chamada para viajar, conhecer um novo lugar, um novo espaço, um novo tempo. Enfim, pode ser que tenha coisas aí para eu mexer nessa área. Se está na casa 10 tem a ver com profissão, com trabalho. Então, será que eu estou no lugar certo, né? Me colocando no mundo da melhor forma, da forma que está alinhada com os meus dons e talentos, com o meu propósito. Se está acontecendo na casa 11 é a minha relação com comunidade. Sejam grandes comunidades ou pequenas comunidades, com os coletivos. Então, quem sou eu na fila do pão? Como dizemos aqui no Brasil, né, Lara? Quem estou sendo eu na fila do pão? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou me relacionando com as comunidades? Eu estou dentro ou estou fora? Será que eu estou chegando nas comunidades só para receber? Ou será que eu estou aqui sim de verdade para me doar? Ou será que eu estou me doando demais da conta e não estou me priorizando de jeito nenhum? Olhar para como eu estou nas comunidades e pode ser que isso seja remexido, seja rebuliçado. Se eu tô com o meu eclipse acontecendo na casa 12 tem a ver com a minha espiritualidade, com esse campo do psíquico espiritual, como é que eu tô lidando com o meu autoconhecimento, como é que eu lido com esse inconsciente e essas emoções muito profundas que me fazem reagir ao invés de agir, a partir de um lugar de inconsciência. Então eu posso ter rompantes, eu posso ter, às vezes, insights maravilhosos, mas que às vezes se assemelham muito a quase um enlouquecer. Pode vir uma questão relacionada à depressão ou a tristezas muito profundas. Então tudo isso vai estar, pode estar sendo sacudido no seu mapa. Então eu acabei tendo que falar aqui de uma forma muito rapidinha, né? Desculpa, assim, eu não sei se conseguiu trazer tanta clareza. Marilda tá com a mão levantada. Marilda, você quer fazer uma pergunta?
queria contar que eu sou, assim, decidi, lembra se eu fizesse uma pergunta sobre no diante. Marilda, Então, muito falando. a sua conexão está um pouquinho instável, eu não estou conseguindo te ouvir. Você consegue escrever sua pergunta no chat? Vocês estão Eu ouvindo? já escrevi, na verdade, Ah, você já escreveu, então deixa eu olhar aqui. lá no começo. Ah, tá lá no começo, vamos lá. Ah, segundo a tia madrinha, nasceu no dia de hoje, mas foi registrada. Sim, você foi registrada dia 20. Sim. Mas aí qual é a sua pergunta, Marilda? Que aí te atinge muito, né? Ah, Sim, você me ouve agora? te ouço. Não, eu só queria colocar que tudo que tu falou está sendo assim um espelho para mim. Sim. É verdade. Quando você tá nesse umbigo do furacão aí, e quem tem sol, lua, ascendente nesses graus, como a Marilda, né? Que se ela faz aniversário entre hoje e amanhã, ela tá ali no umbigo do furacão, né? Ou entre amanhã e o dia do eclipse, tudo isso vai mexer mais, né? Vai mexer mais profundo. E pode ser que te traga alguns desafios mesmo, Marilda, sustos, sabe? Momentos de dificuldade. Mas o que eu te falo é que esses momentos de dificuldade, eles são essenciais para a nossa evolução. Então, coragem, abraça aí, sabe, o que estiver vindo, se entrega, porque é a forma mais, enfim, melhor da gente lidar. Rafaela tá me lembrando aqui que eu já passei 5 minutos, ela botou a plaquinha aqui, mas como é no online, a plaquinha ela veio no chat privado, então como eu já passei na verdade 7 minutos. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu sei que é um tema que mexe com um monte de coisa e que talvez tenham vindo dúvidas. Quem quiser me manda mensagem no privado, a gente conversa um pouquinho mais. Vamos observar aí que transformações são essas, né? Como é que a gente sai desse aura, né, equipe da cozinha? E todo mundo que tá aí, que tá fazendo aura também. Como é que a gente lida com tudo isso que tá vindo de transformação interna, né? A gente tá tendo que lidar, tomar contato com muita coisa dentro da gente. Então, quero agradecer demais, assim, a presença de todo mundo. Tem umas coisas no chat aqui. Eu vou ler rapidinho. Camila falou que foi incrível. Muito obrigada. Sim, são tempos de coragem. São tempos de coragem. E posso falar uma coisa pra vocês, gente? Eu sempre falo isso. E aí me falam que eu sou otimista demais. Mas na minha concepção, nós somos muito privilegiados de estarmos encarnados aqui nesse planeta nesse momento de tanta transformação. Porque a gente está tendo oportunidades incríveis de expandir a nossa consciência muito, muito, muito. E de evoluir de verdade. Então, vamos acreditar nisso e seguir em frente com coragem e com o coração aberto. Agradeço demais a presença, gente. Amo vocês. Obrigada pela confiança e até a próxima. Vou fechar aqui e vou fechar aqui. Tchau.